Olá a todos e a todas. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito toda a equipe do Museu Nacional de Arte Contemporânea, em especial a Emília Ferreira pelo convite. Agradeço igualmente ao Nelson Ferreira pela ajuda técnica, pela paciência e pela difusão desse nosso encontro virtual. Dentro das excelentes e variadas conversas sobre o retrato desse ciclo organizado pelo MNAC, eu gostaria de tentar apresentar hoje a minha visão sobre as transformações que levaram ao longo do século XX e do século XXI o retrato e o autorretrato para além da própria definição, né, do gênero artístico. Sem dúvida alguma, nós podemos assinalar, não é, que a popularização do acesso aos meios de produção, de imagem e de divulgação dos textos contribuiu para que o retrato passasse a designar obras heterogêneas, convidando-nos mesmo a questionar a própria definição do objeto artístico. Eu acredito, ou pelo menos suspeito, que também o retrato e o autorretrato literário, esses gêneros que existem de uma forma mais ou menos identificável desde os primórdios da nossa tradição literária e que foi praticado com mais frequência a partir da Idade Moderna, e que começou realmente a ser questionado e assim redefinido a partir do século XIX. Então, esses gêneros acompanharam, claro que seguindo as suas especificidades, as transformações do gênero artístico. Muito além da relação entre a pintura ou a fotografia e a literatura, os retratos constituem, para muitos autores, práticas literárias que, se muitas vezes são reivindicadas como um gênero, como fez, por exemplo, Sainte-Beuve, na introdução dos seus Derniers Portraits Littéraires, quando ele diz ce volume, não é, que j'ai intitulé Derniers Portraits, non parce que j'ai décidé de non plus en faire, mais parce qu'il en compose de dernières études de ce genre, hein, desse gênero, ele diz explicitamente. Inúmeras outras vezes, essa prática pode ser isolada, né, dentro de um outro gênero, como, por exemplo, o retrato de um personagem no romance. Uma vez que o caso literário do autorretrato, nós temos, não é, a coincidência entre o objeto retratado e o enunciador. Gênero, o autorretrato, esse gênero que foi estudado aqui na França, num livro que é referência, apesar de já estar um pouquinho datado, que é o Michel Beaujour. Contudo, muitas vezes o sujeito projeta-se em um outro objeto, reinventa a sua imagem, esboçando podemos dizer, não é? Podemos chamar de autorretratos ficcionais. Seria, então, necessário começarmos a nos pôr as questões do que nós podemos ou não chamar retratos e autorretratos, e vocês verão, na minha posição, essa denominação de uma prática, ela está sempre em expansão, ela está sempre em transformação. Outra suspeita, não é, inclusive, que essa transformação ela acontece porque o próprio indivíduo, ou pelo menos como nós entendemos o que é um indivíduo, então o indivíduo que é, na verdade, o referente do retrato, e é o que faz do retrato um retrato, já que o retrato, para muitos dicionários, é a representação de uma entidade, de um indivíduo vivo, e muitas vezes humano. Então, a própria noção de indivíduo aparece relacionada à caracterização do que seria um retrato, não é? E aqui, se eu utilizo a palavra referente, talvez valesse a pena eu chamar a atenção. Referente aqui, eu estou pensando em termos linguísticos, não vou enveredar por toda a questão que está complexa, não é? Ligada à questão da representação, do referente, do signo, da significação.
Mas, simplesmente, eu estou aqui utilizando a palavra referente como para designar esse elemento extralinguístico, real ou imaginário, que é evocado pelo símbolo. Então, assim, muitas vezes, e por uma simples economia, quando eu disser referente, eu posso estar confundindo com outros termos como modelo ou como retratado. Eu também gostaria de salientar que a escolha dos textos aqui citados, nós vamos tentar mostrar e analisar juntos, é ferozmente parcialíssima, como escreveu o Herberto Helder no prefácio da sua antologia da poesia moderna portuguesa. Talvez fosse interessante eu começar esse nosso encontro com a leitura de 2 poemas. O primeiro, o retrato do livro O Céu sobre as Entranhas, de 1989, do Luiz Miguel Nava. Retrato. A pele era o que de mais solitário havia no seu corpo. A quem, tendo-a metida num cofre até às mais fundas raízes, simule não ter pele, quando, de fato, ela não está senão um pouco atrasada em relação ao coração. Com ele, porém, não era assim. A pele ia imitando o céu como podia. Pequena, solitária, era uma pele metida consigo mesma e que servia de poço, onde, além de água, ele procurara proteção. O segundo é o autorretrato publicado na Idade da Escrita, em 1998, da Anna Hartley. Autorretrato. Este que vês de cores desprovido, o meu retrato sem primores é, e dos falsos temores já despido, em sua luz oculta põe a fé. Do oculto sentido dolorido, este que vês lúcido espelho é, e do passado grito reduzido, o estrago oculto pela mão da fé. Oculto nele convertido, do tempo ido escusa o cruel trato, que o tempo em tudo apaga o sentido, e do meu sonho transformado em ato, do engano do mundo já despido, este que vês é o meu retrato. Podemos facilmente notar que os 2 poemas não parecem reivindicar para uma prática artística que compartilharia traços característicos comuns. Assim, mesmo se nós assinalássemos as diferenças entre os estilos, entre a tonalidade erótica para o Luiz Miguel Nava, paródica para Anna Hartley, parece difícil reconhecer um gênero poético específico que englobaria os 2 textos. Pelo menos, não se pensarmos o gênero artístico como uma categoria epistemológica estável. É impossível, se nós pensarmos em algo estável, de poder englobar esses 2 poemas. Contudo, ambos introduzem em seus títulos a palavra retrato e reenviam para uma categoria de pensamento que nos permitiria reconhecer a prática que guia a criação de ambos. Tentemos estabelecer algumas diferenças entre os 2 objetos. Já no título, percebemos uma diferença crucial entre os 2. O primeiro esboça um retrato, o segundo um autorretrato. O que separaria os 2 poemas seria, então, o referente de cada um, posto que é um retrato no primeiro poema, o retratado e o retratistas são instâncias diferentes, mas no segundo, essas instâncias coincidem entre elas, já não é? E o próprio prefixo auto nos faz imaginar essa coincidência. O que diferenciaria, talvez, o retrato e o autorretrato, e ao invés de pensar em coincidências e não coincidências, é pensar em termos de contrato,
de negociação que a prática do retrato, a prática retratística supõe. Isto é, se no retrato encontramos a materialização, se o retrato é a materialização, é o resultado, seja ela, então, essa materialização, um resultado plástico, literário, cinematográfico, pouco importa, de uma negociação entre um comanditário, no caso dele existir, do artista ou retratista, do modelo ou do retratado e do público, caso a obra seja exposta. No autorretrato, o que acontece é a simplificação desses termos de contrato, isto é, o autorretrato seria a negociação, novamente, entre um comanditário, caso ele exista, do retratista, que torna-se um retratista modelo, e do público, assim que ele é exposto. Catherine Schnedeker, no seu artigo Un genre descriptif, le portrait, publicado em 1990, aqui estou pensando, não é, o texto da Catherine é quase que contemporâneo aos dois poemas que nós citamos. Então, essa professora francesa tenta construir em sala de aula a definição do que seria o retrato. E que, para além da descrição descritiva, ela chega à conclusão que retratos são, na prática, produzidos, não é? Cela dit, en pratique, des portraits sont produits. Le concept semble fonctionner, aussi vaste soit son extension, aussi vague reste sa compréhension. Isto é, esse exercício de alargamento de fronteiras que eu falei lá no nosso comecinho, que é necessário para identificar, para englobar, para que podemos compreender textos tão diferentes como o texto do Luiz Miguel Nava e da Anna Hartley. Então, essa expansão do que seria uma prática, e talvez aqui eu já comece a frisar, talvez eu fale mais de prática literária, de prática artística, do que um gênero literário, um gênero artístico. O conceito, não é? Retrato, acaba por ser determinante na construção do objeto. Nós precisamos entender que aquilo é um retrato para podermos compreender o texto, o objeto artístico em comum, ou pelo menos a prática que rege a construção, a sua construção. Então, isso é necessário para que a gente consiga entender a descrição de um personagem no romance. Esse reconhecimento da prática retratística é necessário para que a gente reconheça uma caricatura, ele é necessário para que a gente reconheça alguns poemas, e esse é o nosso caso hoje. Ele seja ele uma produção, e nós precisamos entender o que é o retrato, porque ele pode vir claramente definido, como nos dois textos acima, ou não. O século XIX me parece muito rico com a prática do retrato e o autorretrato literário, e eu não podia continuar, sem dar um pequeno exemplo, uma rápida digressão com a Sardenta, do Cesário Verde. Sardenta. Tu, nesse corpo completo, ó láctea virgem dourada, tens o linfacto aspecto de uma camélia melada. O poema, marcado por uma tonalidade que mistura erotismo, caricatura, talvez denúncia social, descreve desde o seu título uma personagem anônima. E pensemos aqui, o retrato do Luiz Miguel Nava também é anônimo, não é? Então, de uma personagem anônima, da qual apenas a descrição física, ou aquilo que a retórica chamou de prosopografia, está presente. Passando da evocação erótica da Via Láctea e da Virgem,
um topos, não é um lugar comum. Rapidamente o poeta opõe esse tópico à tradição com uma imagem corpórea, linfático aspecto. E essa imagem corpórea nos reenvia para a própria mortalidade do corpo. Linfacto aspecto traz ao poema uma insalubridade, traz ao poema um caráter talvez moribundo da modelo, e ele finalmente fecha, quase como numa chave de ouro, nos dando, aliás, a pista de quem é a retratada, de quem é a referente, com essa imagem satírica de uma camélia melada. Fotógrafo só na aparência, foi assim que o Maçom Moisés chamou o Cesário Verde, assim como Luiz Miguel Nava, o Cesário traça o retrato anônimo, onde a negociação entre o reconhecimento do modelo pelo público é rasurado pelo deslocamento daquilo que o Todorov chamou do elogio do indivíduo para se transformar simplesmente em matéria, em pele, em corpo, em desejo. O poema assemelha-se a um típico blason, esse gênero muito em voga na Idade Média e que encontrou certa fama depois da publicação do Blason de Bautetin, de Clermont-Marot. Na prática desse gênero, que são poemas curtos, muitas vezes satíricos, o poeta ressalta as qualidades de certa parte do corpo feminino. Né? É isso que são Blason. Em Cesário Verde, essa parte é a pele, assim como em Nava. E podemos encontrar no poema do Nava a construção de um eu-pele, e eu estou aqui, é óbvio, utilizando a expressão do Didier Anzieux, le moi peau, mas em Cesário Verde, essa pele cria uma coloração que é, na verdade, já uma descoloração, uma inversão extremamente hábil dos códigos da Descriptio Puella para denunciar, talvez, a fragilidade da sua Dama das Camélias. Se a denúncia social perturba aqui o gênero blason do Cesário Verde, em Mário de Sá Carneiro é a própria fragmentação do eu, ou a impossibilidade de uma imagem totalizadora do próprio eu, que virá perturbar o autorretrato, transformando-o em um mero esboço das potencialidades exploradas ou negligenciadas. Em quase, e aqui eu apenas transcrevi a primeira estrofe, que é, na verdade, um quase autorretrato, antes de enveredar pelas especulações e desvaneios, nós podemos ler: um pouco mais de sol, eu era brasa, um pouco mais de azul, eu era além. Para atingir, faltou-me um golpe da asa, se ao menos eu permanecesse aquém. Nós introduzimos, como Cesário Verde introduz, o que eu chamei de uma descoloração na pele da sua sardenta. Em Mário de Sá Carneiro, nós temos claramente essa dimensão pictórica em torno dos elementos que compõem a simbologia da figura do Ícaro, tão cara ao poeta para descrever a si próprio. Aqui no poeta, não é? Aqui neste poema, o sol, o azul do céu anunciam já a queda que fecha a recolha dispersão no qual o poema se encontra. O eu poético é retratado por traços, e esses traços são rasurados, esses traços são inexistentes, o que nos leva a pensar que este autorretrato acontece nos silêncios, nos travessões, nas reticências. Faltou-me um golpe d'asas, reticências. Se ao menos eu permanecesse aqui, reticências. E eu não sei se todos se lembram, não é? O próprio poema quase tem uma estrofe que é por reticências, que é por um silêncio. E ele vai terminar com essa mesma estrofe, agora
transformada não em potência, mas numa descrição quase da falência do eu, né? No final do poema, um pouco mais de sol e eu fora brasa, um pouco mais de azul e eu fora além. Muitos críticos, sociólogos, não é? Lembram que o sujeito moderno contemporâneo, ou pelo menos o sujeito que está passando da modernidade à contemporaneidade, como é o caso de Sá Carneiro, então, muitos desses críticos lembram que esse sujeito apresenta-se fragmentado, incapaz de retraçar uma unidade, desde que os fundamentos mesmo da descrição daquela identidade herdada da filosofia cartesiana, o que uma psicóloga francesa chamou de sujeito da consciência, não é? Que vai se transformando num sujeito do inconsciente a partir do final do século XIX. Então, esse sujeito da consciência é posto em causa principalmente porque nós começamos a pensar através de outros modelos dessa vez influenciados pela teoria avançada por Freud, o inconsciente, pela teoria avançada por Saussure, e essa linguagem no qual nós nos inserimos, por Marx, por tantos outros teóricos que aparecem desde o final do século XIX, e esses teóricos, não é, que vão pouco a pouco sublinhar a fragmentação do sujeito e, por consequência, a fragmentação da imagem que este produz de si e dos outros. Basta aqui lembrar, eu não coloquei no PowerPoint, mas porque eu tenho a impressão que todos conhecem, a nota biográfica do Fernando Pessoa, de 1935. Nome, profissão, idade, é um autorretrato biográfico, e nós não vamos entrar aqui na discussão do que é o gênero, no que não é o gênero, mas é óbvio que autorretrato e autobiografia estão relacionados, assim como o retrato e a biografia estão relacionados. Em qual grau essa relação acontece, isso fica para uma outra conversa. Mas, então, nessa nota biográfica do Fernando Pessoa, e que é extremamente fragmentada, acontece que nós não podemos sintetizar quem é o Pessoa, seja ele através da sua educação, seja ele através da sua política, da sua posição política, da sua posição religiosa, não é? Então, ele vai se definir por segmentos, por tópicos. A fragmentação da percepção do sujeito e também a tendência à despersonalização da poesia, já iniciada com Mallarmé, lá no século XIX, levarão gradativamente a teoria literária a desconfiar da afirmação do eu, seja ele através de biografias, de autorretratos, de retratos e etc. O retrato e o autorretrato ultrapassaram essa desconfiança. E é isso que é extremamente interessante no momento onde a teoria literária, no momento em que o sistema literário está quase que dizendo que o autor morreu, não é? Seguindo aqui a formulação do Barthes, o retrato e o autorretrato vão se transformar em práticas extremamente frequentes. Nós veremos, nós estamos chegando, e eu queria parar um pouquinho mais nessa geração que começa a publicar a partir de 1959 e que vai até hoje em dia, ou pelo menos até bem perto de nós. Então, o retrato e o autorretrato vão saber se adaptar a essa fragmentação, vão saber se adaptar à diluição do sujeito em uma prática que parece ser apenas uma dimensão performática do sujeito, não é? Afirmações num determinado espaço-tempo e que pode modificar-se, que podem ser modificadas logo após. Pensemos, por exemplo, os retratos do século XIX, que nós temos o retrato, por exemplo, de uma senhora
respeitável, não é? Notável de uma certa sociedade, e é desta maneira que ela será lembrada. O retrato impõe uma identidade ao sujeito. Aqui, já bem próximos de nós, desde os anos 60, o retrato e o autorretrato vão brincar, não é, com a dimensão performativa dessa afirmação de quem é o eu ou o outro. Eu gostaria, para tentar entender essa dimensão performativa, do que eu estou chamando uma dimensão performativa do retrato e do autorretrato, voltar a 3 autorretratos que já comentei em outra ocasião, que são o autorretrato publicado em poemas da Natália Correia, o soneto Jorge, Luísa, né, reunido no Amor e o Ócio, da Luísa Neto Jorge, e o autorretrato Quando Banhista, da Fiamarce Paz Brandão, que foram reunidos nos poemas revistos dos Três Rostos. Antes de apresentar os poemas, acho importante lembrar que a crítica Ana Kobluska chama a atenção para o fato de que a participação da Fiamarce Paz Brandão, da Luísa Neto Jorge e da Maria Tereza Horta, e reparem aqui que eu estou utilizando a Natália Correia e não a Maria Tereza Horta, mas é a Maria Tereza Horta que vai publicar na série Poesia 61, cria, e eu cito a Ana, um fenômeno excepcional na história da literatura portuguesa, distinguindo-se pela participação não apenas substancial, ou mesmo paritária, mas maioritária de poetas do sexo feminino. Fecho aspas. Essas transformações da figura do poeta, agora potencialmente feminino, cuja missão fundacional tornará possíveis não apenas criações femininas futuras, eu estou aqui pensando em poetas como a Ana Luísa Amaral, mas também leituras das imagens femininas em poetas masculinos. Mas vamos aos poemas. Por exemplo, o autorretrato da Natália Correia. Espáduas brancas palpitantes, asas no exílio de um corpo. Os braços, calhas cintilantes, para o comboio da alma, e os olhos emigrantes no navio da pálpebra, encalhado em renúncia ou cobardia. Por vezes fêmea, por vezes monja, conforme a noite, conforme o dia. Molusco esponja embebido num filtro de magia. Aranha de ouro presa na teia dos seus ardis, e aos pés do coração de louça, quebrado em jogos infantis. 15 versos que podemos dividir, e essa divisão é apenas didática, em 2 grandes blocos, o primeiro constituído pelos 7 primeiros versos, centrados no corpo, e o segundo, 8 versos finais, que abandonam a dimensão corporado, pelo menos até chegar ao penúltimo verso, não é? Onde tem a aparição dos pés. 2 aspectos me chamam a atenção aqui. O primeiro é a ausência de uma imagem especular, é a ausência do espelho. Ou seja, o poema trabalha partes do corpo que os olhos podem ver sem a artimanha do espelho, ou seja, os ombros, os braços e os pés. E também, o que me chama a atenção é quase como que esse movimento descendente que cria a estrutura do poema. O corte que se faz entre a primeira e a segunda parte tem lugar, se eu considero esse movimento descendente, na altura da pelvis, isto é, do órgão sexual. A recusa em olhá-lo aparece, então, como um naufrágio julgado como renúncia e cobardia. Na tentativa de caracterizar o que era um gênero autorretrato, o crítico francês Michel Beaujour nota que o sujeito que se define o faz através de um excesso, de um transbordar. E ele escreve, não é? Il en résulte de l'exemplaire très caractéristique et propre à l'autoportrait que le sujet qui l'entreprend de dire ce qu'il est
en ayant recours à ces procédés, à ces structures, sera d'emblée amené à déborder sa mémoire et son horizon individuel, devenant en quelque sorte le microcosmus, le microcosme, pardon, d'une culture qu'il reinvestit de sa presença, não é? Então, segundo Michel Beaujour, o autorretrato literário, o poeta, no momento de criar o seu autorretrato literário, vai se exceder a si próprio, tornando-se quase que um microcosmos de uma cultura no qual ela está inserido. E nós devemos aqui notar que o horizonte individual que transborda no autorretrato inscreve-se num horizonte de expectativa inexistente, já que, e eu cito mais uma vez o Beaujour, chaque autoportrait s'écrit comme s'il était unique en son genre. Cada autorretrato é escrito como se ele fosse único no seu gênero. No poema citado, o transformar do olhar em ato de confissão e assim em ato retórico. A imagem do espelho é transladada, desculpem, para o espaço marinho, espaço fortemente conotado em representações do feminino. E para isso basta eu lembrar o Gaston Bachelard, le caractère presque toujours féminin attribué à l'eau par l'imagination naïve et par l'imagination poétique. Gaston Bachelard nos fala, não é, dessa atribuição quase sempre feminina da água. Mas também nós podemos notar essa relação do espaço marinho, aquático, com o que a Judith Butler, muito mais tarde, chamará a atenção sobre essa matéria informe com qual o feminino foi descrito durante tantas vezes. O feminino aqui reconstrói também, não é? É óbvio, se eu estou falando em mar, estou numa poesia portuguesa, é óbvio que ele reconstrói o espaço sociocultural português, esse imaginário marítimo próprio, não é? Desse povo de marinheiros, e retraça a sua cultura através da assimilação desses dois imaginários, o feminino e o português, revelando, ironicamente, aquilo que o corte do poema parecia tentar esconder, como ato covarde, ou seja, a sexualidade feminina, já que a fêmea, a sexualidade ativa, opõe-se à castidade da monja. E notemos que a covardia rimará com o dia, com a magia, e aparece assim um ato transformador, e que mesmo as rimas dos ardis infantis parece salientar. Essa magia da Natália parece ser a própria escrita e a capacidade de revelar o que se censura através dessas metáforas. O corpo fadado a se transformar conforme os códigos socioculturais dos espaços passa a ser pura metamorfose. Isto é, ele escapa ao julgamento da renúncia que lhe é imposta. No poema Soneto Jorge Luísa, que passo a ler, a celibar que o poema é estulto, o amado abre os dentes e eu deslizo. Cismos, orgasmos tremem-lhe no olhar, enquanto eu, quase a rimar, exulto. Conheço toda a terra só de amar, sem nós e sem desvãos. Um corpo liso tem um menstro escondido num reduto, onde teoricamente chega o mar. Nos desertos íntimos insuspeitos, já caem com calmas avestruzes ou a distância. Com os oásis finda, à medida que nos arcaicos leitos se vão molhando vozes e alcatruzes, ao descerem ao fundo pego e a vinda. Novamente, o sujeito se define como contrário ao julgamento imposto
pelo amado aqui, que julga ser parva a forma soneto. Aqui se apresenta, não é, a imagem de um sujeito feminino e que, como repara com agudez a Rosa Maria Martello, neste poema, cujo título funde o nome da autora com o nome da forma poética utilizada, como se o texto, de algum modo, constituísse, em autorretrato, uma identidade marcada pela pungência erótica presente no poema e que não é possível estabelecer fronteiras entre a construção dessa identidade e o próprio ato da escrita. O elemento marítimo revela a sexualidade e do estulto soneto e as suas rimas, sua imagem sonora. Surge, então, a exultação do orgasmo feminino e do riso. Anna Kobluska, lendo ela também o texto, aponta para esse riso, agora qualificado de irônico. A própria persona poética da autora, ironicamente glosada no poema, coloca sua feminilidade entre as aspas de um septismo divertido. Fecho aspas. Já em Três Rostos, da Fiana Arce Paz Brandão, a sonoridade do mundo e da memória do sujeito é o encontro dessas duas sonoridades que fará a estrutura do autorretrato quando banhista. O professor Carlos Mendes de Souza, lendo o livro, afirma, em Três Rostos, o que sobreleva é a relação metonímica do eu com o mundo, a absorção do mundo e a percepção projetiva das diversas realidades, reinos, modeladas a partir da imagem do sujeito. Eis aqui, então, o poema. As emoções antigas facilmente se transferem de um objeto para outro objeto, como se o próprio sujeito mudasse de passado e de futuro. Ela, quando ainda personificava a infância ao entrar no mar outrora, gritava alto, não por outro sentimento, senão louvor da harmonia vasta. Mais tarde, pensou que o grito profundo era o de alguém que se debruçava num terraço quando habitualmente anoitecia. Viu o perfil contemplativo, o contorno de varões negros, forjados, nuvens terrestres e nada. Nunca lhe sugeriu a praia. Mais ainda, porque não confundir para sempre os objetos próximos nesta emoção simples e igual? Não podemos aqui salientar qualquer marca que afirme um corpo ou um modelo, um modo de ser de um poeta feminino. Há apenas o pronome ela, posicionado no centro da primeira estrofe e que corresponde ao contorno na segunda estrofe. Este eu, ela, transforma-se, pois, em imagem, memória pictural de uma banhista de perfil. Um esboço no qual vemos surgir a memória ligada ao mar, ao banho de mar, que revela agora a harmonia máxima entre duas expressões do sujeito, isto é, o grito da infância e o grito sobre os terraços. Deixei até agora de lado um dos traços marcantes desses três textos, que são a intertextualidade extremamente marcada. Num movimento descendente do autorretrato, da Natália Correia, ecoa, é óbvio, a última estrofe da autopsicografia do Fernando Pessoa. O universo lúdico do fingir concretiza-se em um objeto quebrado, pois frágil. O fingir é concreto, conforme a noite e o dia. Com a paródia do soneto de Sá de Miranda, também Luísa Neto Jorge insiste nas mudanças e, tal como Natália Correia, essas mudanças passam pela metamorfose zoomórfica, agora irônica. Em Fiamma é também a mudança do tempo, da idade, como afirma o ainda Carlos Mendes de Souza.
Acredito também ouvir aqui o Fernando Pessoa e os seus terraços sobre outra coisa do poema Isto, aclamado nas sacadas das Passagens das Horas, do Álvaro de Campos. Vale aqui lembrar que também Catherine Dumas chama a atenção para que o fato do soneto da Anna Hartley, com o qual abrimos a nossa conversa, é também ele marcado pela intertextualidade de poemas como Juana Inés de la Cruz ou Soror Madalena da Glória. E Catherine insiste, le premier vers est une glose de chacun des deux hypotextes. On trouve chez Soror Juana Inés de la Cruz, este que vês Engaño Colorido, e chez Soror Madalena da Glória, este que vês de Sombra Colorido. Então, de glose en glose, de paraphrase en paraphrase, l'autoportrait s'assombrit et se voile, l'indication de l'absence de couleur est itérative, ainsi que celle de l'occultation de la lumière, de la douleur, de la notion de destin tragique, opérée par la foi. E um pouquinho mais tarde, não é? A Catherine Dumas vai mesmo sugerir que os sonetos da Flor Bela Espanca não estão muito longe deste horizonte. Mas, se o horizonte de expectativa é inexistente para o autorretrato, como afirma Michel Beaujour, não é, e é a definição do poeta, não é? Para autores mulheres. Porque essas autoras dialogam com figuras canônicas masculinas. Este momento da formação do que Anna Kobluska chamou um formato mulher, no qual os gêneros sociossexuais adquirem ao mesmo tempo uma solidez material e uma vulnerabilidade de construção historicamente contingente, prestes a ser reformulada, ou seja, citando a autora, o que se funda é uma feminilidade considerada através da sua inscrição no texto literário ou cultural, bem como uma identidade feminina como um fator formativo interveniente na experiência artística. Se, como um todo, é impossível afirmar que a poesia dos anos 60 anuncia a volta de um sujeito pleno, a afirmação de um sujeito enunciador feminino, neste mesmo contexto, traz já esta marca. A autora do formato mulher parte da seguinte citação da Sandra Gilbert e da Susan Gilbert: se confrontar com as imagens na superfície do espelho, ou seja, com aquelas máscaras que os artistas homens afixaram sobre o nosso rosto humano, sobre o seu rosto humano, não é? Então, partindo dessa citação, Anna Kobluska sugere que a afirmação da autoria feminina se faz ao contrário das narrativas da figura autoral masculina, que partiram do paradigma subjetivo do autor para a diluição autoral do contraparadigma do actor, ou seja, de uma figura autoral erotizada ou estetizada. No entanto, a performatividade com qual o poeta se apresenta não se resume apenas à manifestação de afirmações de identidades até então ignoradas. Até mesmo poetas onde a dimensão humana, pelo menos, tem a pretensão de ser considerada na sua totalidade, tentando captar a tonalidade moral, a cultural, a ética do homem, como, por exemplo, em Rui Belo. Então, essa fragmentação, ou melhor, essa não coincidência entre as imagens e as descrições podem aparecer quase como um fator performativo. E eu queria, então, ler com vocês o poema Autorretrato, de 1972. Está assinado embaixo, não é? Madrid, 1972. Estado civil casado. Nacionalidade portuguesa. Triste, se alegre, sorridente quando triste. Muito mais egoísta se veste de altruísta. Chefe de família, olhar cansado. Calva, prometedora e tendência obesa. À beira dos 40 anos de idade e ajoujado ao peso de vários passados.
tímido e trágico, e capaz de crueldade. Tanta quão tamanho o arrependimento, temendo hoje não tanto já fazer o mal, como fazer alguma, ou pior, uma só vítima. Incoerente, instável, ora dado a bons bocados, como logo açoitados pelos ventos dos cuidados. Poeta, para mais, por condição. Homem que só pensar sabe, afinal, fazer. Que vive a arte, o amor e a vida, até como destruição. Digam vossas mercês, como devia ser ele ser, pois sempre assim seria inútil nascer. O terceiro verso aqui, não é, nos mostra bem a integração da disjunção entre a imagem e o fundo, entre a alma e a imagem. Tem diversas maneiras de se pensar isso aqui. Entre o que se vê e o que se sente, como também entre a consciência de se estar no mundo e assumir a condição de se estar no mundo, como esta disjunção, como essa distância entre o que se vê e o que se sente. A série de traços característicos listados no poema não deixam de dialogar, por exemplo, com a nota biográfica pessoana, que já evocamos, não é, anteriormente, fazendo desse autorretrato uma projeção de uma imagem tanto de si como a de imagem de um poeta. Eu gostaria rapidamente de salientar que o diálogo do eu poético com o leitor, que aparece lá no penúltimo verso, é também é instaurado, dessa vez no retrato do Humphrey Bogart, feito pelo próprio Rui Belo. Humphrey Bogart era a cara que tinha e foi-se embora, mas nunca foi tão visto como agora. O seu olhar é água pura água, devassa-nos, dá nome mesmo à mágoa. Ganhámo-lo ao perdê-lo, não se perde um olhar, não é verdade, meu irmão Humphrey Bogart? Então, desculpem, faltou o acento aqui no perdê-lo que eu não pus. Esta galeria de retratos, de autorretratos, não é? Que aqui já estamos falando, vem completar uma conversa que nós já tínhamos começado há algum tempo atrás, no próprio Museu Nacional de Arte Contemporânea, quando eu falei longamente sobre os autorretratos na obra do Herberto Helder. E é do Herberto Helder a palavra que nos dá o título deste nosso encontro de hoje, já que Retratíssimo é o nome de um dos poemas do Helder, Retratíssimo ou Narração de um Homem Depois de Maio. E, para tentar fechar mais um capítulo dessa nossa conversa, e para não ser mais longo nessa nossa conversa, igualmente virtual, que é um pouquinho mais difícil, não é, da gente seguir, eu gostaria simplesmente de terminar evocando novamente o Herberto Helder e completando, não é, esse painel que tenta mostrar a possibilidade, a potência que tem os retratos e os autorretratos dentro da nossa poesia contemporânea, da poesia contemporânea portuguesa. E só agora penso, por que é que nunca olho quando passo de frente de mim mesmo? Para não ver quão pouca luz tenho dentro? Ou soluço atravessado no rosto velho e furioso? Agora que penso e vejo, mesmo sem espelho. 100 anos, ou 500, ou 1000 anos devorados pelo fundo e amargo espelho velho. E penso que só de olhar agora, ou não olhar, é finalmente o mesmo. Nesse curto poema do Helder, nós percebemos claramente, não é, essa capacidade da incorporação da imagem especular que tem o poeta no exercício do autorretrato, e é talvez aqui uma distância entre esse autorretrato literário e o autorretrato pictórico, plástico, esteja justamente nessa dessa introjeção da artimanha do espelho,
não é? Desse amargo e velho espelho, como diz o Herberto Helder, que aparece. Mas eu gostaria de terminar apenas notando que o retrato e o autorretrato literário passa a capturar, não é? Este eu que se afirma de uma maneira extremamente forte aqui, tem a performatividade de um Herberto Helder no final da sua vida, já lá próximo dos 80 anos, já com 80 anos, e que, neste momento, consegue resolver por que é que nunca olho quando passo de frente de mim mesmo. Só de olhar agora ou não olhar é finalmente o mesmo, não é? Essa autoafirmação, eu me conheço, eu tenho o rosto velho e furioso, o autorretrato, acontece, pode existir sem o espelho, sem a introjecção, desculpa, o processo de externar a imagem, e já acontece na afirmação de um sujeito pleno, performativo, como nós já vemos aqui no Herberto Helder. Então, gostaria de terminar agradecendo mais uma vez a paciência de todos vocês e, é claro, a gentileza de ter me escutado. Até muito em breve. Até logo. Tchau, tchau.